E hoje tu atua no Mercado Livre. No Mercado Livre. E qual é a tua função lá? Hoje eu trabalho na área de People, trabalho fazendo recrutamento e seleção. A gente tem uma interface estratégica muito grande, né, com a área de negócio e atuando aí junto com as lideranças, né, sempre dentro da área de tecnologia. O Mercado Livre, ele é dividido em algumas áreas, né, então, assim, pra ficar bem didático, como que todo mundo conhece o que eu faço. Quando vocês pedem um produtinho e ele chega lá na casa de vocês bem rapidinho, quem faz tudo isso é a nossa área de tecnologia que atua dentro da logística. Então, eu trabalho nessa área de shipping, né, trazendo profissionais, desenvolvendo, né, pessoas que trabalham dentro da área de tecnologia de logística do Mercado Livre. Então, esses aviões que a gente vê pousando em Porto Alegre, né, tudo isso que tá aí, que impacta diretamente o consumidor, tá dentro da BU que eu atendo. Muito legal. E como que é hoje, assim, Rê, olhar, né, para um case de sucesso brilhante, né, como a Dica, e saber que boa parte do desenvolvimento dela, se não, né, o momento mais importante do desenvolvimento dela partiu ali com vocês. Pra mim, isso é, assim, eu não tenho nem muitas palavras pra descrever a sensação. Eu acho que é por isso que eu quis ser líder, né, e eu acho que a Dica participou de um pedaço da minha carreira, e eu acho que eu hoje me dou conta que essa é uma carreira sem fim. A gente tá sempre se desenvolvendo e ela é muito trabalhosa, porque as coisas vão mudando e se a gente não mantiver a abertura de saber que a gente não tá pronto, a gente se quebra, né? A gente se enrijece, a gente acaba tendo, inclusive, conflito de geração, né? Coisas que a gente pode também conversar hoje, mas a Dica, ela representou algo na minha entrada lá. Ela era uma inconformada, assim como eu. E quando eu digo que as conversas, né, mais desafiadoras que eu tinha eram com pessoas como ela, é porque ela me ajudava a acreditar que eu tinha por que estar lá, né? Então, mesmo sem muita experiência, eu conhecia o fim, já tinha trabalhado na estagiária, eu tinha muito amor pelo projeto, mas eu acho que a Dica foi uma das pessoas que me fez, me convenceu de que pra eu estar nesse ramo, pra eu estar na liderança de uma empresa, eu tinha que ser 100% eu, 100% transparente, que as trocas tinham que ser entre verdades, assim, né? Então, muitas vezes ela questionava coisas que eu pensava, cara, ela tá no mercado há um ano, né? Ela tá aqui há pouquinho tempo, e ela já tem uma capacidade crítica que, na posição dela, me ajuda a olhar pro futuro desse negócio e pensar que se a gente mantiver as coisas desse jeito, a gente não vai atrair pessoas assim pra trabalhar aqui, né? Então, era uma provocação constante pra um estado de melhoria, assim. Sim, de, não, uma pessoa inquieta, né? Sempre. Que propõe, não sei nem se né? dorme essa criatura. Tu dorme? Às vezes, agora com filho menos Isso. ainda. Mas eu acho que teve um ponto antes da estagiar, né? Como eu tava te falando, eu entrei na faculdade muito cedo e eu não sequer sabia por que eu tava lá, assim. Hoje eu nem sei se eu faria tudo isso de novo, assim, né? Claro, fácil, né? Depois que tu olha, depois que tu já viveu, olhar pra trás, assim. Mas eu sempre fui apaixonada por negócios, por entender. Pra mim, a psicologia era entender o que passa na cabeça daquele ser que fez um negócio e fez aquele negócio explodir, sabe? Eu achava assim, o que de tão especial tem nisso, assim, sabe? Meus livros favoritos eram aqueles, né? 5 passos para o sucesso, não sei o que. Eu queria entender o que aquelas pessoas faziam, assim. Qual o código que tem na cabeça deles? Isso era a minha inquietude, né? Todo psicólogo tem uma inquietude por entender a mente humana de algum aspecto. Sim. Pra mim, essa era a inquietude. E eu cheguei a empreender. Com 18 anos, eu abri uma loja num shopping aqui de Porto Alegre, com pouca grana, com pouca maturidade, com pouco tudo, assim, só com muita vontade. A grande parcela, né, dos empreendedores começam assim, então tá tudo certo dentro, tudo né? certo. É Brasil, é isso aí mesmo. Obviamente, né, eu não tinha nenhuma noção de gestão financeira, assim, toda essa parte eu tinha vontade, queria gerir um negócio e era isso, entendeu? E eu com 18 anos eu achava que eu era super heroína mesmo, que ia tudo dar certo, botava uma capa e fui lá. Olha, durou quase 2 anos. Então, assim, hoje eu até vejo que não, de todo ruim, não, assim, foi sucesso, né, porque a gente sabe que a maioria das empresas não vai pra frente, né? E, bom, quando eu Mas tu sabe, só pegando esse gancho, né, de que a grande parcela dos empreendedores, eles iniciam dessa forma, né? E quando a gente iniciou com o Mentes Brilhantes, foi justamente para criar um projeto, criar ambientes, né, de fomento ao empreendedorismo e geração de valor para esses empreendedores, né, que iniciam sem ter uma base de educação empreendedora, educação financeira, né, nem sabem muitas vezes o que é isso, e começam os negócios e aí aquele desafio de precificar, de entender de gestão, de entender de liderança, de pessoas, né, de cultura, que é hoje, né, o que vocês fazem muito também. Então, o nosso propósito é justamente esse, né? E agora entendendo esse teu início, né, e a gente fala justamente com esse público também, né? E agora tu sabe a importância disso, né? Total. Se eu tivesse tido algum contato com vocês lá atrás, eu acho que a minha vida teria tomado um rumo totalmente diferente, assim,
né, nesse sentido. Claro que a vontade, que essa coisa, né, de não dormir é brincadeira, mas essa inquietude a gente tem que ter, é óbvio, né, mas sim, a gente precisa de uma base de conhecimento. E por isso é tão importante programas como esse. Aconteceu que eu fechei a minha empresa e eu pensei, bom, agora eu vou me inserir enquanto colaboradora de uma empresa. E aquilo me gerava algumas dores, porque eu, né, nunca gostei dessa posição. Eu queria uma posição que fizesse diferença mesmo na vida, assim. E quando eu entrei na Estagiário, que foi a primeira empresa que me abriu uma porta, porque o que eu tinha naquele momento pra mim, na minha cabeça, era, eu tive um negócio que não deu certo. Era só isso que eu pensava. Sim, um fracasso. Era um fracasso. Eu não tinha, assim, eu não pensava em tudo que eu adquiri, porque eu entrei outra pessoa dentro dessa empresa. Eu digo que eu nunca entrei numa empresa sem saber o que o dono pensa, o que o dono sente, a dor que ele sente. Eu trabalhava 12 horas, de domingo a domingo. Então, assim, quando eu cheguei lá e o estágio era 6 horas, eu pensei, o que eu vou fazer no resto do meu tempo? Né? Porque eu sempre tava dentro dessa adrenalina, assim. E o que acontece? Tem um espaço na Estagiária que hoje eu vejo que é o que faz a diferença no Mercado Livre, né? São, de fato, empresas que nos deixam empreender dentro das empresas. Muita gente fala de intraempreendedorismo, assim, né? Sim. E hoje, se eu pudesse, a minha contribuição, assim, hoje se eu montasse uma empresa do zero, né? Hoje a minha consultoria é uma pessoa só, ainda por enquanto sou só eu, mas quando eu for ter mais pessoas, com certeza eu quero deixar esse espaço para pessoas que possam intraempreender, mas de verdade, assim, sabe? Sim. Só que elas questionam. Porque assim, tem esse lance do empreendedorismo, que as pessoas acham que é só ter um CNPJ, abrir uma empresa, mas a gente fala muito sobre ter o espírito empreendedor, que é essa tua inquietude, né? Tipo assim, de empreender na carreira, de buscar conhecimento, porque assim, se tu perguntar pra uma pessoa quem quer ser num grupo de vendedores, quem quer ser o melhor vendedor e ganhar os prêmios da empresa, todos vão levantar a mão, né? Mas quantos estão se preparando para isso? Né? Quantos realmente se entregam para isso? Estão estudando livros e aquilo tudo, né? Bernardinho fala sobre isso. Todos querem o pódio, né? Mas poucos se preparam e se colocam à disposição dos treinos, que a gente sabe que não é fácil. Então é muito fácil, né? A gente chegar e dizer que quer o Sabe um outro lado, Marcos, que é muito fácil? O empreendedor dizer que quer essas pessoas dentro da sua empresa, tá? Porque isso eu vejo muito no discurso, e aí, né, já trazendo algumas contribuições sobre cultura, é um pouco sobre isso, né? Aquilo que a Rê falou, mas ela me questionou a todo tempo. O empreendedor questiona. Mas, né, uma pessoa que tá inconformada e tudo mais. Sim, é essa pessoa. Então, o que a gente vê hoje muito na cultura é isso. Hoje é moda. Moda intraempreender, né? Sim. A gente vai abrir uma vaga com alguém, eu quero alguém com espírito empreendedor, eu quero alguém assim, que seja inovador e tudo mais. Beleza, e aí quando tu chega na empresa, o que tu dá pra essa pessoa? Aí tu olha lá, todas as decisões tem que passar pelo chefe, né? Eu quero que tu seja super criativo, mas tu tem que trabalhar, tu tem que criar das 8 às 10, dentro de X processos, entregar o escopo, eu quero assim, ainda passa por mim, pelo diretor, pelo chefe, tarará, tarará, tarará. Então, assim, essas coisas é que começam a moldar um pouco da cultura, assim, né? Não é aquilo que tu fala, eu quero isso pra minha empresa. Prática. É aquilo que tu demonstra, é o espaço que tu dá.